Sejam muito bem-vindos. Este é o nosso primeiro webinar do Insta Webinars e nada melhor do que vos trazer um tema sobre a dor. Vocês já me conhecem e sabem que de facto é um tema ao qual eu dedico muito tempo, não só na minha prática clínica, mas também aqui nestas redes sociais. Bom, no sentido de podermos falar um bocadinho sobre esta temática do cão, compreendermos o que é que representa a dor para o cão, como é que ela se manifesta, como é que os tutores também podem atuar no sentido de os ajudar. Então trouxe-vos este tema hoje para podermos falar e para podermos também aprofundar um bocadinho. O primeiro tópico que devemos compreender é que, de facto, os cães são animais muito especiais que na nossa sociedade atualmente desempenham um papel muito importante. Vivem muito próximo de nós, muitos deles até ocupam um lugar de família, não é? Cada vez mais temos realmente esta realidade de animais que por vezes até substituem o papel de alguns filhos, substituem o papel de alguns entes queridos e de facto desta relação também que temos, por vezes temos esta tendência para vermos o cão à nossa semelhança. Isto é talvez o primeiro erro que nós podemos estar a cometer, sobretudo quando queremos e quando devemos atuar no sentido de proporcionar-nos os melhores cuidados de acordo com o que são as necessidades e as particularidades desta espécie, não é? O cão não é uma pessoa pequena, o cão não é uma criança, carece de educação, carece de bom cuidado alimentar, carece obviamente de cuidados de higiene, cuidados sanitários, que são um pouco diferentes obviamente daqueles que são os cuidados de uma pessoa, uma criança, alguém que é um elemento da família. Mas seja como for, independentemente de olharmos o cão como um ser igual e semelhante a nós, não há dúvida que cada vez mais esta proximidade que os cães têm também na nossa sociedade, que fazem parte das nossas vidas, também é responsável, sem dúvida, pela forma como nós cuidamos deles. E não há dúvida que, nesse sentido, a medicina veterinária tem evoluído muito naquilo que são os cuidados médicos, desde aquilo que é o diagnóstico, os tratamentos, os cuidados de prevenção, os cuidados alimentares também, no sentido de proporcionarmos esta convivência e, obviamente, a existência dos nossos cães de uma forma mais saudável. E é precisamente nesse sentido que também estamos hoje aqui a falar sobre o tema da dor. Sabemos que nos animais, em geral, obviamente, mas no cão em particular, há muitas condições clínicas que de facto se apresentam com dor. E sabemos também que ao longo da evolução da vida do animal, temos também condições de maior predisposição ou não, obviamente que haverá em algumas etapas da vida do animal algumas condições clínicas que podem predispor à ocorrência da dor. Vocês sabem que eu não me canso de falar sobre a dor miofascial e ponho-vos aqui como o primeiro ponto de dor, também porque não só porque é uma das condições mais frequentes, mas sobretudo porque ela é amplamente subdiagnosticada e, portanto, normalmente nós não consideramos a dor miofascial daquilo que são os nossos diferenciais clínicos e é importante que o façamos. A dor osteoarticular também, nós sabemos que, por exemplo, no cão, as doenças degenerativas articulares são doenças que cursam inevitavelmente com processos dolorosos, com processos de alterações de mobilidade e mais importante ainda é que no cão, especificamente no cão, a dor osteoarticular não é uma característica do cão idoso. Isto porquê? Porque de facto as doenças degenerativas articulares são características ou são doenças que se desenvolvem logo na idade juvenil, são doenças secundárias a uma condição clínica, nomeadamente a displasia, processos traumáticos, enfim, mas sabemos que de facto as doenças de desenvolvimento articular são de facto aquelas que mais predispõem ao desenvolvimento do processo de artrose. E portanto, quando nós temos um animal perante nós, mesmo sendo um animal jovem, não podemos excluir logo à partida que não existe dor osteoarticular, porque de facto esta condição aparece também e sobretudo inicia-se na idade juvenil. Depois temos as patologias discais, tão frequentes, pelo menos naquilo que é o meu universo de atuação. Trabalho com muitos animais no âmbito da reabilitação, mas sei que de facto há raças muito mais predispostas do que outras, mas que também padecem de quadros compressivos, hérnias discais, protusões discais que também promovem compressões radiculares de nervos, etc., que são sempre condições extremamente dolorosas e que também são bastante frequentes nos nossos patudos, nos nossos cães.
Temos também as condições viscerais, e quando falo condições viscerais, falo, por exemplo, nos processos, as gastrites, as enterites, os processos inflamatórios crónicos, ou seja, uma série de condições também que não podemos alienar, porque também elas são condições dolorosas e também são elas condições que também mexem e comprometem o bem-estar e a qualidade de vida dos nossos animais. E ponho-vos aqui a dor cutânea e a dor auricular, porque ela não é e não deve ser desprezada. Sabemos bem, por exemplo, que representa uma queimadura, ou que representa uma sensação inflamatória, e de facto há muitos cães que têm quadros alérgicos, há muitos cães que têm atopias, alergias alimentares, otites crónicas e recorrentes, e de facto todas estas condições são altamente dolorosas e devem também ser abordadas não só no âmbito da sua patologia, mas também no âmbito daquilo que é a gestão da dor associada, obviamente, ao processo que está a afetar a pele, que está a afetar a componente auricular. Depois temos também os problemas bucodentários, que também são uma das causas bastante frequentes de dor em cães, sobretudo em animais que já têm alguma idade. Porquê? Porque de facto, salvo em algumas espécies, algumas raças, aliás, onde a doença orodental, a doença bucodentária, de facto surge já na idade juvenil, mas de facto, à medida que o animal vai envelhecendo, pela acumulação de tártaro, pelo processo de periodontite, esta inflamação gengival, este processo de degradação que ocorre também ao nível da transição da gengiva para a raiz dentária, obviamente são processos extremamente dolorosos e não devemos nunca desprezar. Quem já sofreu com uma dor de dentes sabe perfeitamente esta questão da sensibilidade dentária, sabe quanto um dente latejante, a dor, a sensação dolorosa que ali está, pode mexer com o nosso descanso, com a nossa capacidade também para tolerar outros estímulos envolventes. E de facto, eu creio que há muitos mais animais que vivem com dor bucodentária do que aquilo que nós muitas vezes possamos imaginar. Temos depois também os problemas oculares nos cães, sobretudo nos cães que são os exoftálmicos, não é? Os chihuahuas, estes cães que têm os olhos mais exteriorizados, são muito expostos às queratites, são muito expostos às úlceras corneanas. E de facto a córnea é uma estrutura extremamente sensível e, portanto, estes animais também vivem sem dúvida com dor e com sensibilidade ocular, sem esquecermos também outras patologias, nomeadamente os glaucomas, que são responsáveis pelos aumentos da pressão intraocular e que também são formas e bastante dolorosas de processos que realmente causam grande desconforto nos nossos animais. Por último, não menos importante, e talvez porque não sendo menos importante, mas sendo também uma condição extremamente severa, falo-vos da dor oncológica, não devemos nunca menosprezar aquilo que é sensibilidade, uma patologia oncológica, porque de facto os tumores, porque crescem, porque promovem a libertação de substâncias pró-inflamatórias, porque também comprimem estruturas importantes, porque também comprometem a circulação vascular de outros tecidos. Não há dúvida que de facto os tumores são doenças ou são condições clínicas que de facto também cursam com dor, e normalmente estamos a falar de dor severa, dor que pode agudizar, dor que se pode de alguma forma tornar-se inclusive refratária ao tratamento, e de facto são condições que nós também temos que prestar bastante atenção. O que é dor então, afinal, não é? Nós estamos aqui, falamos tanto sobre dor aqui no Instagram, e de facto, se eu vos pedisse para vocês fazerem este exercício e de alguma forma pensarem numa forma de dor que já alguma vez sentiram, que de alguma forma também vos deixa uma memória, como é que a classificariam, como é que a descreveriam, não é? Seria um bocadinho esse exercício que eu gostava que também fizessem em casa. De facto, nós sabemos no mundo científico que a dor ela pode ser definida num conceito mais universal para que todos também possamos assim entender, e de facto existe este International Association for the Study of Pain, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor, que tem de facto vindo a desenvolver um trabalho muito interessante naquilo que é a partilha
do estudo, do conhecimento acerca da dor. E de facto aquilo que é um conceito universal, e mais ou menos aceito pela comunidade científica, é de facto que a dor é uma sensação, uma percepção desagradável que ocorre mediante a presença de um estímulo, seja ele uma agressão, seja ela real, seja ela potencial, e que de facto desencadeia no indivíduo uma série de respostas, sejam elas respostas fisiológicas, sejam elas respostas motoras, comportamentais, de aprendizagem inclusive, que têm como objetivo também permitir que o indivíduo naquele determinado momento se consiga proteger daquilo que é a agressão que está a acontecer, ou então desenvolver estratégias para que numa situação futura não tenha que passar por uma situação idêntica. Isto, sem dúvida, é um conceito generalista. Hoje em dia nós sabemos que, de facto, a dor é algo realmente bastante complexo. Sabemos que ela pode ser também complexa em termos daquilo que é a sua antiguidade, aquilo que é a sua capacidade de adaptação ao meio, ou seja, nós sabemos que, por exemplo, uma dor aguda, regra geral, uma dor fisiológica é um processo que está lá para nos assinalar que alguma coisa está errada, e tem como intuito e está programada, digamos assim, para ser resolvida num curto espaço de tempo. De facto, nós sabemos que quando estamos perante uma dor aguda muito intensa, muito severa, ou quando essa dor de alguma forma também persiste e se prolonga no tempo, por exemplo, no caso das doenças degenerativas, o nosso sistema nervoso e dos nossos animais, neste caso em particular dos cães, tem uma capacidade plástica, ou seja, tem uma capacidade de criar uma memória de dor. E quando isto acontece, passamos a falar de uma dor patológica, que é uma dor que vai persistir no tempo, é uma dor que muitas vezes tem particularidades que não são ditas normais, ou seja, normalmente a dor é percebida com uma grande intensidade, é percebida à distância, noutros locais diferentes daqueles que foi o local de origem do problema, e muitas vezes esta dor patológica já não serve a um propósito e é considerada ela própria uma forma de doença, não é? Uma forma de patologia, de tal forma que de facto muitas vezes, e isto está descrito nas pessoas e sabemos que nos animais também assim o é, pode inclusive a sensação dolorosa persistir mesmo após já estar resolvido o estímulo que originou esta dor. Isto realmente é a parte mais difícil e com a qual nós lidamos muitas vezes quando trabalhamos no âmbito da dor, do tratamento da dor. Precisamente estes animais são aqueles que entram no espectro dos animais que têm dor crónica e, portanto, porque existe esta memória, é de facto muito difícil depois e temos que ter realmente estratégias terapêuticas multimodais, como depois vamos falar a seguir, para podermos lidar, para podermos minimizar o impacto desta plasticidade neuronal que aconteceu na sequência deste estímulo. E no caso dos cães, como exemplo aqui, porque estamos hoje a falar sobre a dor no cão, mas na generalidade do indivíduo que recepciona ou que contacta com aquilo que é um estímulo agressor, de facto este estímulo agressor pode ser um estímulo mecânico, pode ser um estímulo químico, pode ser um estímulo térmico, independentemente da qualidade deste estímulo, que nós sabemos é que na presença de um estímulo suficientemente forte, suficientemente intenso, há de facto uma ativação de uns receptores periféricos que têm o objetivo de converter este estímulo naquilo que é um sinal neurológico. E é muito interessante porque de facto a periferia, o nosso sistema nervoso periférico, os nossos mecano, neuro, quimio, termonociceptores são capazes de facto de assinalar a existência destes estímulos e converter isto numa transmissão neurológica que vai ser percebida pelo cérebro. E de facto, quando ocorre esta percepção, e de facto este sim é o momento em que nós podemos falar de dor, porque eu falava-vos há pouco que a dor é uma sensação e uma percepção de algo que é desagradável, portanto isso pressupõe que o indivíduo tenha esta interpretação, que haja esta percepção a nível central e a nível cerebral. E de facto o cérebro tem esta função. Tem a função de discriminar, ou seja, dizer onde dói, como dói, há quanto tempo dói,
tem a capacidade também de aprender e compreender esta relação causa e efeito que nós desde uma idade muito juvenil aprendemos todos a lidar com a prevenção da dor, não é? Nós vivemos experiências que podem ter um efeito, uma consequência aversiva e isso vai gerar comportamentos de aprendizagem para que no futuro vamos evitar, obviamente, passar pela mesma experiência. E de facto também, mediante a presença desses estímulos, o nosso cérebro tem a capacidade de decidir sobre que ações vamos tomar. E estas ações podem ser de facto ações conscientes, não é? Que passa, por exemplo, por um comportamento que nos vai afastar daquilo que é o perigo, mas também muitas vezes ações inconscientes, que são os chamados reflexos de retirada, que são ações involuntárias, muitas vezes até situações de agressividade momentânea, e de facto tudo isto é comandado pela nossa ação central, a nossa mente. E de facto nos nossos cães é assim que funciona. E esta componente mental, esta componente do cérebro relativa àquilo que é a função da interpretação, da compreensão, da aprendizagem da dor, permite-nos então identificar e também gerar estes 4 componentes que surgem associados à dor. O que é que isto então significa? Significa que, mediante um estímulo agressor, o nosso cérebro, a nossa mente tem a capacidade de interpretar então este estímulo e gerar aqui estes 4 componentes que eu já vos descrevi um bocadinho há pouco. Portanto, a componente sensorial, que é relativa à discriminação, onde dói, como dói, etc. A componente motora tem a ver precisamente com estes comportamentos de retirada, de fuga, de alguma forma também de proteção relativamente ao local que foi lesionado. O processamento cognitivo, que é aquilo que nos cria a memória, a aversão e a percepção de que eventos potenciais nos podem também no futuro causar algum dano, portanto vamos aprender com isso. E acima de tudo, que é uma parte que por vezes nos esquecemos, nas pessoas identificamos bem, mas nos animais por vezes temos alguma dificuldade em reconhecer, mas é um componente muito importante, que é o componente emocional. E o componente emocional diz respeito à forma como nós nos sentimos em relação à dor. É um componente que é muito diferente de indivíduo para indivíduo, depende muito das suas experiências passadas. Por exemplo, no caso dos animais, nós sabemos que, por exemplo, falo-vos muito da medicina veterinária com mais apego, a importância de que haja uma antecipação, uma prevenção e uma gestão da dor, precisamente porque também esta componente emocional é muito importante na forma como o animal se vai sentir em relação a um procedimento clínico qualquer que possa eventualmente ser doloroso para o animal. Bom, mas falando aqui um pouco daquilo que são então agora as manifestações clínicas de dor, não é? Compreendemos um bocadinho como é que se processa este processo de interpretação, que manifestações então devemos procurar encontrar nos nossos cães. E vamos ver num outro webinar que os cães e os gatos de facto são muito diferentes na sua forma de demonstração clínica da dor. Nós temos algumas ferramentas para aquilo que é a quantificação da dor e de facto, seja para uma dor aguda, seja para uma dor já crónica, há tabelas de avaliação que os médicos veterinários, os enfermeiros têm ao seu alcance na avaliação clínica, mas de facto para um tutor alguns sinais podem de facto ser é bom revê-los, porque podem ser um sinal de alerta que vos faça eventualmente procurar ajuda e tentar perceber o que é que está a acontecer com os vossos cães. Há aqui 2 ou 3 de facto sinais que são sempre tradutores de grande severidade e portanto nós não devemos estar à espera que eles aconteçam para de facto identificar a dor. Falo-vos da vocalização, por exemplo, um cão que está a gemer, um cão que está a chorar, entre aspas, tem que ser de facto uma dor muito extrema e portanto nós deveríamos já ter atuado antecipadamente neste processo. Pensar também que situações muito intensas, situações que de alguma forma o animal não consegue perceber o que está a acontecer, são geradoras muitas vezes de agressividade, mas também podemos ter animais mais deprimidos, animais com comportamentos de ansiedade e normalmente este tipo de comportamentos também estão associados àquilo que são a persistência de quadros dolorosos
e que de facto que fazem com que estes animais comecem a modificar comportamentos ao longo do tempo. Normalmente são sinais de grande severidade e que não devemos esperar que eles aconteçam para procurarmos de facto ajuda. Depois temos as manifestações clínicas de dor musculoesquelética e também neurológica, ou seja, tudo aquilo que também pode condicionar a mobilidade e a capacidade motora dos nossos animais. As claudicações e as alterações de postura, de facto, são aquelas que são bastante bem identificadas tanto por tutores como também por médicos veterinários. Alterações da marcha, relutâncias em caminhar, o animal que vai à trela, que vai bem, mas depois já vem quase a arrastar. Quando eu digo arrasta o pé, já não quer vir a caminhar. Normalmente animais pequenos pedem, inclusive solicitam colo, portanto pode ser um sinal de alerta quando começa a acontecer. Aquele animal que acorda, que se levanta e que tem alguma relutância em sair do ninho, que notamos de facto que é uma marcha mais rígida, sobretudo nas patologias osteoarticulares, custa esta fase inicial em que o movimento ainda está frio e, portanto, é possível que estes animais se manifestem neste momento em particular. E depois também esta perda de alegria, não é? Estes animais que perdem o interesse por coisas que normalmente têm, para eles representam um grande valor, nomeadamente as brincadeiras, nomeadamente as idas à rua, a comida e, portanto, por vezes este é o momento em que as pessoas reconhecem que os seus animais estão envelhecidos, porque perdem este interesse, esta vitalidade pela vida, este interesse pela vida e de facto muitas das vezes estes animais vivem simplesmente com dor e conseguimos melhorar muito estes comportamentos quando conseguimos também gerir a forma como e a sua dor também e a forma como essa dor nos perturba. As alterações da respiração, sobretudo em animais à noite, quando estão no seu ninho, que durante a noite tentam deambular pela casa como se nada os conseguisse acalmar, com respirações ofegantes, animais também que lambem compulsivamente as extremidades ou que se mordem, tudo isto podem ser sinais realmente de uma dor do sistema musculoesquelético. Quando eu digo musculoesquelético, estou-vos a falar do sistema miofascial, do sistema articular, do sistema ósseo e também da sua própria condição neurológica. Depois também temos manifestações clínicas de dores viscerais. Não podemos nunca menosprezar. Um animal que tem um quadro de vómito vai ter também dor digestiva e, portanto, é muito importante nós termos esta percepção de que estas condições também existem e coexistem com dor. Os sinais mais comuns, normalmente, a alteração visceral, obviamente as mudanças de apetite, até mesmo o picacismo, é muito interessante, até mais em gatos, mas também acontece em cães, comer objetos estranhos. Muitas vezes é uma forma de induzir o vómito, é uma forma de provocar o vómito porque existe algum desconforto digestivo e, portanto, é um sinal, deve ser um sinal de alerta. Animais que têm vómitos ou diarreias de uma forma intermitente ou até continuada, tem que ser sempre procurar ajuda, porque muitas vezes por trás, de facto, está uma condição clínica que lhes causa também mal-estar e que tem que ser resolvida. Episódios pontuais de comportamentos anómalos, quando eu digo isto é o animal de repente levanta-se, assusta-se, fica inquieto e depois repousa. Isto é muito característico das cólicas, não é? Que há uma cólica, seja uma cólica abdominal, uma cólica renal, são quadros de facto, quem já passou por isso sabe perfeitamente, são quadros muito intensos, são quadros muito dolorosos, inclusive estes animais assustam-se com aquilo que estão a viver, não entendem porque que isto pode estar a acontecer. As relutâncias em caminhar e saltar também podem ser uma referência também à dor visceral, portanto não é exclusivo das dores ditas musculoesqueléticas. E depois temos comportamentos como, por exemplo, o head pressing, são animais que encostam a cabeça à parede, que encostam a cabeça às nossas pernas, portanto pode ser uma forma de alívio de alguma dor a nível da cabeça, a nível intracraniano, ou até algumas outras posturas anómalas, nomeadamente nós chamamos o praying position, que é aquela posição em que o animal parece que está a rezar, com os membros torácicos apoiados no chão, a cauda levantada, e essa é uma característica muito comum, uma posição muito característica de animais que têm dor também a nível do abdômen cranial. E, portanto, estes são alguns exemplos de manifestações clínicas aos quais também pode e deve estar atentos. Nas doenças oncológicas, muita atenção, sobretudo porque estamos a falar de quadros que podem ter uma característica de dor muito similar a muitas outras patologias. Por exemplo, um animal que tem dor osteoarticular e que de repente tem um processo de agudização,
muita atenção, porque às vezes pode não ser, sobretudo quando esta agudização não cede ao tratamento normal da dor osteoarticular. Muitas vezes estamos a falar no animal que pode ter uma doença oncológica dos tecidos subjacentes, sejam os tecidos moles, seja a nível também do tecido ósseo, e portanto normalmente também é uma condição clínica que, para além da dor, vamos encontrar outras modificações, nomeadamente perdas de peso, alterações digestivas, uma série de modificações, alterações de volume, uma massa, etc., que obviamente tem que ser um sinal de alerta e devemos prontamente procurar ajuda para que nada possa piorar. A nossa estratégia então, quando nós estamos perante um quadro clínico de dor, o meu conselho é, na dúvida, vamos sempre assumir que existe dor, seja, nem que seja um tratamento chamado diagnóstico terapêutico, que consiste em fazermos uma analgesia para ver se há uma modificação dos comportamentos do animal. Portanto, se houver, é claramente o indicador de que existe um processo de dor subjacente. A nossa estratégia, obviamente, é sempre identificar e eliminar as causas. Nós não podemos andar à volta de um processo, nós não conseguimos identificar a sua etiologia, portanto é muito importante esta estratégia de identificar a causa, e depois também temos que ser rápidos, céleres naquilo que é a nossa atuação, não é? Nós não podemos estar protelar o diagnóstico da etiologia. Porquê? Porque muitas vezes, se nós não atuarmos sobre ela, a condição clínica vai se agravar, pior que isso, o estado de dor vai progredir, vai se intensificar, vamos ter uma maior sensibilização à dor e, portanto, esta dor vai ser ainda mais refratária ao nosso tratamento. Pensar sempre naquilo que é estratégia baseada no apego. Se ainda não sabe o que é isto do apego, vá lá ao meu canal do Instagram e vai encontrar certamente muitas referências ao método do apego, a importância de uma gestão naquilo que é a antecipação, a prevenção e a gestão da dor de um animal que vive com dor ou que vive em risco potencial de dor. Portanto, é muito importante esta estratégia também baseada no apego. E depois falamos muito naquilo que é a estratégia multimodal, não é? Como é que nós atuamos no tratamento da dor? De uma forma ampla, nós sabemos que a dor pressupõe várias etapas fisiológicas, desde aquilo que é a tal percepção, aquela recepção periférica de um estímulo, a sua transmissão ao sistema neurológico, a modulação central e também a percepção. Portanto, há várias etapas onde a dor, ou melhor dizendo, a nocicepção, que é um mecanismo fisiológico que vai depois culminar na dor. De facto, este tem vários percursos, tem várias etapas. E, de facto, quanto melhor nós conhecemos estas etapas e quanto melhor nós dominarmos, nós profissionais da saúde veterinária, quanto melhor nós dominarmos as várias técnicas terapêuticas que atuam na dor, nós podemos, de uma forma mais eficaz, atuar sobre a dor. Porquê? Porque podemos também, de alguma forma, balizar este processo de dor em várias frentes. Isto é muito interessante. Porquê? Porque quando nós não usamos uma estratégia ou só um agente no tratamento da dor, e quando nós recorremos a várias terapias, sejam elas terapias adjuvantes e complementares, nomeadamente as técnicas de fisioterapia, acupuntura, quiroprática, etc. Quando, para além dessas técnicas, nós associamos os suportes nutricionais, também quando usamos a nutrição a nosso favor, quando utilizamos a farmacologia, os anti-inflamatórios, os analgésicos, sejam os analgésicos mais fracos, digamos assim, da sua ação, aqueles que são mais poderosos, obviamente que nós estamos, de alguma forma, a ir escalando na nossa resposta terapêutica e, portanto, quando estamos numa situação crítica, sobretudo quando eu falo em cães, por exemplo, geriátricos, que têm outras condições subjacentes, esta abordagem multimodal permite-nos reduzir doses terapêuticas, permite-nos reduzir efeitos secundários também, permite-nos reduzir interações medicamentosas e, portanto, não há dúvida que uma estratégia multimodal é sempre a melhor abordagem que nós devemos implementar no tratamento da dor, seja uma dor aguda, seja também, obviamente, numa dor crónica. E, de facto, é mais intuitiva esta terapia, sobretudo na dor crónica, porque, de facto, é quando nós temos
uma escalada de evolução e, portanto, temos uma maior dificuldade na gestão da dor destes animais. E, portanto, em última instância, temos sempre os procedimentos intervencionais, aqueles em que muitas vezes a cirurgia passa também por ser uma opção ao tratamento da dor. E, de facto, são múltiplas estratégias e, portanto, temos que confiar nos profissionais da saúde veterinária que estão cá para nos ajudar e para vos ajudar na gestão da dor dos vossos animais. Para terminar, então, coloco-vos aqui apenas alguns slides, mesmo a terminar. A questão que muitas vezes nos colocamos e que muitos tutores me colocam, de facto, é como é que eu, como tutor, posso contribuir para minimizar a dor. Obviamente que o tutor que chega à consulta é um tutor que já está atento aos sinais e, portanto, o primeiro ponto é este. Ninguém melhor do que um tutor para reconhecer as modificações de comportamento, as pequenas subtilezas que muitas vezes nós na veterinária até podemos não relevar importância, mas que um tutor sabe no seu íntimo que alguma coisa está errada com o seu cão. E de facto, quando isto acontece, tem que procurar uma ajuda especializada e quando eu digo ajuda especializada, vamos seguir a orientação contrária àquela que normalmente acontece, não é? Portanto, normalmente as pessoas vão ao Dr. Google, vão à farmácia, perguntam ao vizinho e aqui a sugestão é que o primeiro passo é vocês ligarem ao vosso médico veterinário, quem vos acompanha, preferencialmente que é o veterinário que conhece o vosso cão melhor do que ninguém também sob o ponto de vista clínico, portanto procurar essa ajuda especializada e mesmo dentro da veterinária, obviamente, depois temos amplos profissionais que depois estão mais vocacionados para aquilo que é o tratamento da dor e que em conjunto com o trabalho com os vossos veterinários assistentes vos vão ajudar também a lidar com o problema de dor que o vosso cão tenha. Como tutor também tenho a responsabilidade de nos permitir trabalhar, por isso é que eu ponho aqui permitir investigar as causas de dor. Às vezes estamos um pouco limitados neste trabalho de investigação, mas é muito importante que haja esta cooperação por parte dos tutores, porque, como vos falei há pouco, a resolução da etiologia, a resolução da causa do problema é parte fundamental também para a resolução dos problemas de dor. E obviamente que junto com esta cooperação entre tutores e entre profissionais da veterinária vamos todos contribuir obviamente para a solução do problema e garantir que estamos a proporcionar aos nossos pacientes e aos tutores, aos vossos animais, uma vida com qualidade, uma vida com mais conforto. E para terminar, como um conselho também que muitas vezes me é pedido, sobretudo naquilo que mais podemos fazer em casa, para além do suporte médico, para além daquilo que são assegurar a alimentação, nós temos que, por vezes, adequar algumas rotinas diárias. Muitas vezes aquele passeio de 1 hora, muitas vezes pode ter que ser reduzido e convertido em vários passeios de vários minutos, portanto não um só passeio grande, mas vários curtos passeios na rua. Isto é muito importante às vezes para gerir a componente emocional da dor do cão, para também não os fatigar, não os cansar e não gerar ainda mais desconforto. E sempre que necessário, há dispositivos de auxílio à mobilidade, sejam os arneses, sejam até mesmo as cadeirinhas de rodas, enfim, há uma série de opções que vos podem também ajudar a auxiliar os vossos animais a passarem uma determinada fase que esteja a ser um bocadinho mais difícil na vida deles. Eu espero que tenha sido do vosso agrado. Este foi um primeiro webinar. Nós vamos ter mais webinars sobre variedíssimos temas. Resta-me apenas despedir-me, agradecer-vos a vossa atenção e a vossa presença aqui e dizer-vos que muito em breve vamos ter um novo webinar. Desta vez vamos falar sobre gatos. Estejam por perto e falamos em breve.